Será que Jesus é a rosa de Saron, como nós vemos muitas pessoas pregando e vemos e ouvimos também tantas pessoas cantando, louvando canções que trazem essa ideia que Jesus é a rosa de Saron? Baseado em que essas pessoas dizem que Jesus é a rosa de Saron? Baseados no texto de Cantares, capítulo 2 e versículo 1, que diz: Eu sou a rosa de Saron. Mas será que esse texto ele faz alusão direta a Jesus? Cantares é um relato histórico, escrito de forma poética, para relatar o amor que havia entre Salomão e a mulher sulamita. E muitos entendem que aquele relato é apenas um relato histórico e outros entendem que aquele relato é um relato alegórico, que faz alusão também ao amor de Deus para com a nação de Israel. E outros enxergam ali também o amor de Cristo para com a igreja. Mas será que de fato nós podemos enxergar o texto dessa forma? Na realidade, sim, nós podemos sim enxergar esse texto como sendo uma narrativa histórica, mas também profética, poética, para simbolizar o amor de Deus para com Israel e também o amor de Cristo para com a igreja. Porém, para entendermos de fato se o texto em questão faz referência a Cristo ou não, identificando ele com a rosa de Saron ou não, é preciso olharmos a estrutura do texto. E o texto, ele é escrito em forma de diálogo. Então, ora Salomão está falando, ora a sulamita está falando. E a nossa tradução, ela nos ajuda muito a ter essa ideia, a identificar quem está falando, pois geralmente a epígrafe do texto identifica quem está falando. E quando nós lemos, especialmente o capítulo 2, versículo 1, nós percebemos que de fato o texto mostra que quem está falando ali é a sulamita e não Salomão. Então, se é a sulamita que está falando, eu sou a rosa de Saron, na realidade não é Salomão, ou seja, nós não podemos entender que aquilo faz referência a Cristo ou ao próprio Deus, pois se nós formos alegorizar isso, então nós precisamos entender que a rosa de Saron não seria Cristo, e sim seria a igreja. Há pessoas, porém, e eu já vi pregadores dizendo que sim, aquilo é uma referência a Cristo, porque a expressão ou a frase começa com eu sou, com o eu escrito com E maiúsculo. Porém, isso é básico, isso é uma regra básica de português. Se você olhar, na palavra anterior tem um ponto final. E o básico do português nos ensina que depois de um ponto final, toda palavra precisa começar com letra maiúscula. Então o fato de estar escrito com E maiúsculo, eu sou, de forma nenhuma pode ser entendido como sendo uma alusão a Cristo. Porque aquela palavra precisa começar com uma letra maiúscula. Então isso é básico de português. Isso nos leva a pensarmos que a nossa igreja está muito mal servida de pessoas no sentido da capacitação. Pessoas que estão cometendo erros e muitas vezes produzindo heresias e muitas heresias de perdição por falta de entendimento ou por falta de conhecimento de regras básicas, até mesmo da língua. Então nós precisamos entender e precisamos nos capacitar para entendermos a Bíblia Sagrada. Do contrário, nós podemos estar enveredando por um caminho errado e podemos também estar levando outras pessoas a crerem de forma errada, criando até heresias. Eu não creio que esse seja o caso de uma heresia, mas é um erro crasso, é um erro teológico e é um erro de português, um erro simples, que pode e deve ser evitado. Então não, Jesus não é a rosa de Saron.